Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Glória a Deus. Também nós estamos felizes. O irmão Sérgio pede para avisar os jovens. Sábado agora às 19h30 aqui na igreja, célula de jovens. Cadê os jovens? Amém. O Samuel não está aqui, pastor Sato, mas tem célula de adolescentes também, né? Às 17 horas aqui na igreja, célula de adolescentes também. Então assim, tá vendo? Ah não, mas tem o evento das mulheres, né? Tá certo. Ok. Depois o pastor corrige no final. Aí domingo agora nós já vamos começar com os 2 cultos de ceia no domingo. O primeiro vai ser às 9 horas e depois o outro às 18 horas. Domingo, 2 cultos de ceia. Então agora não tem por que você não participar da ceia. Não tem como falar, não deu. Agora tem de manhã, tem à noite. Irmão Andrelino, obrigado pela presença. Vocês precisarem do irmão Fogo, abençoado. É esse homem aí. De vez em quando ele me pega aqui e me leva lá para os interiores do Goiás. Outra hora ele, vamos ali na estrutural ali, bora, vamos fazer a obra, né? O Andrelino é uma benção. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. O tema da mensagem de hoje é passando pelas provas. O tema da nossa mensagem de hoje é passando pelas provas. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 diz assim: aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos ambos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em teu altar. Essa palavra, Senhor, é direcionada hoje, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que porventura estiverem nos ouvindo de casa ou estarão ouvindo depois, que estão passando por provas, que sentem que estão no meio das provas, no meio, Senhor, das lutas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora usar o teu filho, usar o teu servo, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Senhor, cumpra em mim a tua vontade e fale ao coração da igreja, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, não o que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Aleluias. O pastor Silvio estava pregando domingo, eu pensei, acho que ele olhou o meu esboço. Eu acho que o pastor Silvio estava olhando o meu esboço. Eu falei, vou olhar o esboço, né? Então o Espírito Santo falou, pronto, vou fazer a mesma mensagem, vou dividir ela, um pouco para o pastor Silvio, um pouco para mim. Mas amém. Eu queria falar hoje para você, queria falar em nome de Jesus para aqueles que estão vivendo tempos de prova. Eu não sei quem, acho que o irmão Estevão é um dos que trabalha no ramo, na área de educação. Não sei se tem mais algum professor aqui, tem algum professor? Irmão Estevão, o que os alunos têm mais medo? De prova. E se a prova for surpresa? Pior ainda. Se quiser causar o terror, causar o pânico na turma, chega lá do nada e diz: hoje tem prova. Pronto, acabou a graça. Não, professor, o senhor não pode, né? Não pode, professor. Se alunos, se estudantes têm medo de prova, eles não gostam de prova, porque eles sabem que a prova talvez seja para testar os seus conhecimentos, para saber onde eles estão, para saber em que nível eles estão. Ontem mesmo peguei o Daniel na escola e estava levando ele para casa, e ele comentando comigo a prova. Pai, eu acho que eu não fui muito bem não, que tinha coisa lá que eu nem sabia, eu nunca vi, nunca estudei lá. Eu acho que era uma prova para testar a gente só assim, sei lá, acho que não estava nem valendo nota, acho que era só para medir o nível da gente. Eu quero dizer para você que as provas existem, elas são reais. Só que assim como na sala de aula o professor chega e diz, eu não vou, ele nem sempre ele prepara para a prova. Eu quero dizer para você que a vida também está cheio de provas. Existem aquelas provas que são previsíveis. Você sabe o que vai ser um teste, que vai ser um momento que você vai mudar a sua vida, vai ser um momento e vai acontecer coisas e que vai mudar a sua estrutura. Provas previsíveis. O que é uma prova previsível? O nascimento de um filho, por exemplo, é uma prova previsível. Você está grávida? Você sabe que tem que preparar o quartinho do bebê, você sabe que tem o enxoval, você sabe que tem o parto, você sabe que tem uma série de eventos que vão acontecer. Isso é uma prova previsível. Você está noivo, vai casar, você sabe que é uma prova previsível. Então você sabe que você vai casar, você vai mudar, vai sair da sua casa, vai ter uma vida nova, vai começar tudo de novo. Isso é uma prova previsível.
É aquela, né, irmão Estevam, que marca a data, o dia, vai acontecer dia tal, a tal hora, vai acontecer tal evento, que aquele evento vai mudar a sua vida. E o interessante é que Deus faz isso também, das provas previsíveis. Mas aí quando Deus chega e diz, prova surpresa, é aquela que você não está esperando. Eu quero dizer para você que ela existe. E talvez você esteja vivendo ela neste momento. O que é uma prova surpresa? É essa prova que Abraão está vivendo agora. Se você tiver estudado e conhecer um pouquinho da história, fala que Deus chega para Abraão e faz uma promessa, que Abraão teria um filho e esse filho seria pai das nações, e que toda a promessa de Deus estaria sobre aquele filho. Demora mais de 20 anos para ter esse filho. Daqui a pouco esse menino nasce. Daqui a pouco esse menino está crescendo, está virando um adolescente. Eu imagino assim, talvez no coração de Abraão, ele olhava para Isaac e pensando, cara, esse meu filho é muito bonito, olha. Quem que é o pai que não olha para o filho e fala, aí, bonitão aí, ó. Esse menino é lindo, esse menino é inteligente. Quem é o pai que não olha para o seu filho e admira o filho? E filho é bonito para a mãe, para o pai e a vida inteira. Tá o filho de cabeça branca e a vozinha mais, né? A mãe velhinha olhando pro filho de cabeça branca dizendo, meu filho é lindo, meu filho é inteligente. E o interessante é que Deus fala para Abraão assim, eu vou fazer uma prova surpresa com você, Abraão. Qual que é a prova surpresa? Abraão, eu quero que você pegue seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho. Era um negócio meio esquisito. Sacrificar? Deus não manda sacrificar filho. Mas Abraão não pergunta, ele só fala ok. Uma das coisas que Deus faz em relação às provas, a primeira coisa que eu quero dizer para você, a prova é para saber aonde está o seu coração. Qual que é a prova? É saber aonde está o seu coração. Abraão, provavelmente naquele momento, o coração dele estava todo no filho. Talvez todo o sentimento, todo o orgulho dele estava no filho. Talvez naquele momento, para Abraão, Isaac fosse a riqueza dele, talvez fosse a beleza dele, talvez fosse o orgulho dele, estava lá no filho. E Deus fala para ele, agora eu quero que você pegue esse filho e sacrifique esse filho. A primeira razão que Deus coloca a gente em prova é para saber aonde está o nosso coração. Por que que ele faz isso? Porque se você viver a sua vida toda, o tempo todo, se você vive em que você é abençoado, que as coisas acontecem tudo muito bem com você, você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa que experimentou o sucesso, você é uma pessoa que experimentou todas as coisas de bom que pode ter nessa vida. Você estudou, você trabalhou, você conquistou, você comprou, você adquiriu. Você pode dizer assim que eu cheguei nos níveis altos que eu poderia chegar, eu cheguei. E as provas surpresas que Deus faz na nossa vida, geralmente Deus começa a mexer no nosso âmago do nosso coração, para saber aonde é que está o nosso coração. Então quando Deus chama Abraão e diz, olha, eu estou te chamando, eu quero que você pegue seu filho e sacrifica ele a mim. As provas surpresas que Deus faz, nem sempre elas têm graça.
nem sempre você está preparado. Nem sempre elas são agradáveis. Imagine que você está indo na sua vida no curso natural e normal das coisas. E daqui a pouco as coisas começam a dar errado. Daqui a pouco você tinha um negócio. Esse negócio vai à falência. Imagina que você tinha um casamento que estava caminhando muito bem. E daqui a pouco, por alguma razão, você vê o seu casamento desmoronando. Talvez você perde alguém que era o seu esteio, era a sua vida, era o seu lugar seguro. E por alguma razão Deus vai e tira essa pessoa de você. Deus levou, Deus tirou. Era o seu porto seguro, era o seu lugar de apoio. E agora você tem que aprender a lidar com aquela situação. Daqui a pouco você tem que lidar com aquela mudança inesperada. Porque é muito fácil e é muito bom quando nós temos razões de sobra para estar adorando a Deus, para estar nos alegrando com Deus. Estamos adorando o Senhor porque Deus tem me feito prosperar. Eu tenho adorado ao Senhor porque Ele tem me dado um casamento maravilhoso. Ele tem me dado, eu passei em concurso público, eu abri uma empresa e essa empresa tem feito prosperar e as coisas estão fluindo. Isso é muito bom. Mas e daqui a pouco, quando Deus começa a tirar de você aquilo que você achava que tinha total controle, você tinha domínio, e agora você vê que não tem mais. Agora você está vendo que você não tem mais controle. A segunda coisa que acontece em relação às provas é que quando você entra numa prova, você não sabe o que vai ter na prova. Você não sabe o conteúdo que vai ter, vai cair na prova. Você não sabe quais são as perguntas que serão feitas. Quando Abraão subiu, quando ele se dispôs e falou, eu vou subir ao monte, ele não sabia o que ia acontecer. Ele só disse, Deus deu uma ordem, ele falou, eu vou cumprir essa ordem. Mas ele não sabia o que ia acontecer. Aqui a segunda coisa que eu queria falar sobre a prova. Nas provas você não sabe lidar com o que vai acontecer. Você não sabe lidar com o que vai acontecer. Porque às vezes Deus manda você, vai para tal lugar. Aí você chega lá pensando, se Deus mandou eu ir para tal lugar, então vai ser benção, aqui as coisas vão fluir, vão acontecer. E daqui a pouco as coisas parecem que dá tudo errado. José tinha um sonho, aquele sonho que os irmãos dele se curvavam diante dele, e ele era querido do pai, ele era amado do pai. Daqui a pouco ele se vê dentro de uma cova, daqui a pouco ele se vê sendo vendido como escravo, daqui a pouco ele se vê sendo acusado pela esposa de Potifar, daqui a pouco se vê numa cadeia. Provas é aquilo que você planejou e está dando errado, e deu errado, e você não sabe como lidar com ela, você não sabe como lidar com a perda, você não sabe lidar com a crise, você não sabe lidar com aquilo com as coisas que vão acontecendo. Jesus estava reunido com seus discípulos e a multidão estava com fome. Tinha um problema sério ali, tinha um problemão. Tinha uma multidão. A Bíblia fala
algo em torno de 5.000 pessoas com fome. E os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, é melhor despedir essa turma aí, para que eles possam ir, possam se alimentar. E Jesus diz: não, vocês vão resolver o problema. É Jesus dizendo é você que tem que saber resolver o problema, é você que tem que saber lidar com a escassez, é você que tem que saber lidar com a crise, é você que tem que saber lidar com a perda, é você que tem que saber lidar com aquilo que eu estou colocando na sua vida para viver. Nós queremos o conforto, nós queremos estar em lugares onde a gente possa saber onde a gente está pisando. A gente quer estar em lugares onde a gente quer saber no que a gente está pegando. E Deus nos tira desse lugar de conforto e nos leva para o lugar da insegurança, nos leva para o lugar do medo, nos leva para o lugar da dificuldade, nos leva para o lugar do confronto, da realidade nova, dos fatos novos que nós temos a maior dificuldade de assimilar, de viver, de entender, de compreender essas coisas. Ó Senhor, dá uma luz aí, vai. Ó Senhor, diz quanto tempo vai gastar para essa prova passar? É um mês? 15 dias? 30 dias? Senhor, já passou 1 ano, Senhor, já passou 2 anos, Senhor, já passou 3 anos, e a oração ainda não foi ouvida, a bênção não chegou. Ó Senhor, dá uma cartilha, dá um manual, dá uma forma, Senhor, da gente saber, ó, eu vou ler aqui, eu vou saber como lidar. E Deus, como um bom professor lá, caladinho, sei lá, desesperado, dizendo: Senhor, dá uma dica aí, Senhor, dá uma pista aí, Senhor, como é que resolve, como é que a gente sai disso aqui? Senhor, a minha vida deu um nó, Senhor, me dá uma luz, como os alunos fazem, né, meu irmão? Fica lá: professor, fala aí alguma coisa, dá uma pista. Será que existe alguma coisa mais difícil do que o silêncio de Deus? Quantas vezes a gente gostaria de chegar, queria que Deus briga com a gente, fala com a gente, fala: você não presta, conserta, muda, fala alguma coisa, briga comigo, fala comigo, mas fala comigo. E Deus está lá quietinho, em silêncio. Fala comigo, Senhor, fala comigo. E Deus permanece em silêncio, e Deus permanece em silêncio. E você olha para o lado, você olha para o outro, e você não vê nenhum para pensar assim: não, ele pode me dar uma dica. Alguém aqui, alguém me diz alguma coisa. E o tempo está passando, e as horas estão passando, e o aperto está chegando, e a pressão está aumentando, e as forças estão se acabando, e a gente está dizendo: Senhor, dá uma dica aí, Senhor, dá uma luz. E ela não vem, e a resposta não vem, a dica não vem, e o Senhor continua lá caladinho. Abraão está amarrando o filho, Abraão está colocando Isaac em cima do altar, pensando: Senhor, dá uma dica aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai ressuscitar? É para fazer o quê? Vai cair um raio aqui agora? Alguma coisa vai acontecer? Senhor, me diz alguma coisa. Talvez a sua alma esteja dizendo para Deus hoje: Senhor, fala alguma coisa, eu preciso ouvir a tua voz.
Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Quando os bois são colocados naquele corredor para serem marcados, eles entram ali naquele corredor. Acho que eles sentem talvez que vão morrer, alguma coisa assim. Quando eles entram no corredor, eles começam a se debater, eles começam a lutar, eles começam a sofrer, a se machucar. Mas eles vão ser marcados de um jeito ou de outro. Então, se o boi entrasse quietinho, fosse quietinho e fosse logo marcado e saísse do outro lado, era mais rápido. Na nossa vida também é assim. Às vezes Deus vai marcar você, e quando Ele vai marcar você, quanto mais você lutar, quanto mais você se debater, quanto mais você tentar entender, quanto mais você tentar resolver as coisas do seu jeito, quanto mais você lutar na força do seu braço, quanto mais você tentar explicar as coisas na razão, quanto mais você tentar achar explicação para as coisas que estão acontecendo, você é como este boi que está se machucando, você é esse boi que está entrando para ser marcado, está só se ferindo, está só se machucando, porque o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer de um jeito ou de outro, e aquilo que Deus designou na sua vida vai acontecer, porque é vontade, é propósito de Deus. Porque é propósito de Deus. Alguns dos irmãos conhecem um pouco da história da minha vida, mas eu queria contar um pouquinho só. Desde os 11 anos de trabalho, desde os 11 anos de vida, eu já trabalho. Vim de uma família pobre, então desde os 11 anos eu já trabalho. Irmãos, e graças a Deus, pela misericórdia e bondade do Senhor, aonde eu entrava, eu era abençoado. Eu entrei como jovem aprendiz com 14 anos, num supermercado. Minha função era embalador à mão. A melhor função que tinha de jovem aprendiz nesse supermercado era ser office boy. Eu entrei como embalador à mão e eu saí como office boy daquele lugar. Depois eu entrei em outra empresa que a melhor função era ser menor aprendiz da Caixa Econômica. Eu fui lá e consegui ser jovem aprendiz da Caixa Econômica. Com meus 19 anos, eu entrei numa empresa como auxiliar de escritório. Uns 8 anos depois, eu voltei para aquela empresa como gerente daquela empresa. E a trajetória da minha vida sempre foi assim. Eu entrava aqui, onde falava, vou chegar lá, eu chegava lá. Deus abençoava, com trabalho, com esforço, e a mão do Senhor estava comigo, eu era abençoado. Nesse tempo, juntei um dinheirinho, comprei uma casa. Peguei essa casa, quando vim para Brasília, peguei essa casa, investi aqui num apartamento aqui em Vicente Pires. Entrei numa empresa, estava como gerente daquela empresa. Salário bom, casa boa, tal, beleza, maravilha, Deus no comando, só bênção, aleluia, glória a Deus. E em curto prazo de tempo, primeiro, eu fui demitido por justa causa na empresa que eu trabalhava. Do nada. Eu nunca tinha tomado uma advertência na minha vida, em lugar nenhum. E o dono da empresa chegou, eram umas 9 horas da manhã. Quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, ele falou, você está demitido, e demitido por justa causa. Mas por quê? Não interessa, você está demitido e é justa causa. Uma semana depois, fui fazer uma consulta, um exame de rotina. E reclamei para a médica, eu estou com uma dor aqui na minha panturrilha, está me incomodando.
descobri que eu estava com trombose. Naquele mesmo dia, eu fui parar num UTI de um hospital. Estava com embolia pulmonar nos 2 pulmões. O médico que olhou o exame falou: eu não sei como é que você sobreviveu. Em cada 100 mil, um sobrevive. Deus tirou meu emprego, me levou para a UTI. O apartamento que nós já estávamos morando nele, as economias de toda a vida. A polícia chegou lá 7 horas da noite e falou: vocês têm até amanhã, meio-dia, para sair. Se vocês não saírem daqui, nós vamos tirar vocês à força, porque esse prédio está condenado. Em um curto prazo de tempo, eu perdi meu emprego, perdi minha saúde, perdi o apartamento. Tive que sair às carreiras de lá. E aí, quando você está na prova, vem os pensamentos: Senhor, onde é que eu errei? Onde é que foi meu pecado? Não lembro. Aí você pensa: agora Deus vai vir, né? Com provisão, com bênção, com fogo. Tá. Aí sabe o que Deus fez? Silêncio. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu que entrava na empresa aqui, saía lá em cima. Eu entrava numa empresa hoje, daqui a 30 dias me chamavam lá: você está demitido. Mas por quê? Você está demitido. Entrava no outra, ficava 1 mês, 2 meses, pensando: agora vai. Demitido. Ia para outra, 2 meses, 1 mês, 2 meses, demitido. Por quê? Por quê? E eu pensava: Senhor, eu fui dizimista a vida inteira. Senhor, eu servi o Senhor a minha vida inteira. Eu estive na sua casa a vida inteira. Por quê, Senhor? Adquiri ansiedade, síndrome do pânico. Talvez muitos irmãos nunca imaginaram, mas teve vezes de eu sair daqui da igreja e ir direto para o hospital, passando mal. Eu sentia crise de pânico aqui dentro da igreja, da hora do culto. Por que, Senhor? Por que o Senhor se cala? Por que o Senhor se calou? Por que talvez você hoje esteja perguntando: Senhor, por que o Senhor calou? Por que eu perdi isso, perdi aquilo? Mas como um bom professor, ele estava lá. Ele nunca saiu de lá, bispo. Ele nunca saiu de lá. O dia que você tentar querer parar de entender, querer compreender as coisas, querer explicação para as coisas, e a hora que você falar assim: agora eu vou aprender a descansar, a palavra do Senhor para você essa noite é: no meio das provas, no meio da batalha, o Senhor te diz: eu estarei lá com você.
Eu não vou deixar faltar o pão. E o Senhor não deixou faltar o pão na minha casa. O Senhor não deixou a minha esposa ficar viúva, né, pastor? Não deixou meus filhos sem um pai. Um pai para pegar no pé deles, né? Não deixou minha mãe sem um filho, porque ele estava lá. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que existem provas que elas são rápidas. Vem rápido, opa! Mas pode ser que tenha provas na sua vida que levem tempo, mais tempo. Mais tempo, que você deve estar se perguntando e dizendo: Deus, por quê? O fogo refina o ouro, e o Senhor sonda os nossos corações. Talvez a prova é na prova em que o Senhor começa a apertar as coisas. É que muitos fogem. É nessa hora que muitos abandonam. É nessa hora que muitos querem voltar para trás, voltar para a antiga vida, para antigas práticas. Mas é o seu coração quebrantado que você vai experimentar os maiores milagres de Deus na sua vida. E é um coração quebrantado e contrito que Deus vai restaurando as coisas na sua vida. Pode acontecer milagres? Sim, pode acontecer milagres. Você pode ter empregos de volta, você pode ter sua casa restaurada de novo, você pode ter seu carro de volta. Para a glória do Senhor, a gente está tentando administrar a nossa ansiedade, que quem tem ansiedade sabe que você tem que administrar ela. Aí Deus abençoou, a gente conseguiu comprar um outro apartamento. Eu entrei numa outra empresa, agora, 1 ano para cá. Eu comecei lá como vendedor, já estou como coordenador. Mas se fosse preciso começar tudo de novo, eu começo de novo, e de novo, e de novo. Porque se a presença do Senhor é com você, e se você tem ardendo dentro do seu coração, e você sabe da presença de Deus, e o Deus que você serve, você coloca o seu Isaac em cima do sacrifício, você coloca o seu Isaac no altar, e se o Senhor mandou, você vai, porque você vai na palavra do Senhor, você vai naquilo que o Senhor lhe diz. E eu não estou aqui nessa noite para dizer: olha, você vai ser abençoado. Eu estou aqui para te dizer: o Senhor é com você. O Senhor é com você e vai te ajudar. O Senhor é contigo e vai estar lá na sua prova. O Senhor é com você e estará lá todos os dias, todos os momentos da sua vida. O Senhor vai estar lá. O Senhor vai chorar com você. O Senhor vai estar lá com você, porque Ele vai estar com você compartilhando e vivenciando com você a cada dia. E para encerrar minha palavra dessa noite, eu quero dizer para você que toda prova, por mais difícil que seja, por mais prolongada que seja, ela tem um fim. Ela chega o dia em que ela vai terminar. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você.
Porque talvez você esteja vivendo na sua vida um momento que você fala: eu preciso disso, eu preciso de forças para chegar lá. E o Senhor diz, e a palavra do Senhor diz: a minha graça te basta. Tudo que você precisa é da graça do Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo que você precisa está nele. E a graça do Senhor é que me manteve de pé. A graça do Senhor é que mantém você de pé. A graça do Senhor é que nos ajuda quando caímos. É a graça de Deus que nos toma pela mão. É a graça de Deus que nos coloca de pé. É a graça de Deus que nos mantém vivos. É a graça de Deus que nos restaura. E nós precisamos disso, a graça de Deus. Quando ele ia executar o filho, uma voz disse: não faça tal coisa. E o Senhor preparou um cordeiro que fosse oferecido no lugar de Isaque. Todo o sofrimento que você tem, foi oferecido um cordeiro no seu lugar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que limpará dos seus olhos toda lágrima. É o Cordeiro de Deus que diz: vai na luta. Já até falei isso, na luta. Às vezes você leva tanta pancada, mas talvez esse é o momento do Senhor falar: senta aqui nessa cadeira, eu vou balançar um vento para você, vou te dar uma água. Mas eu não estou dizendo para você pare, não estou falando para você desista, eu não estou falando para você abandone, eu estou dizendo para você respira, eu estou dizendo para você levanta e anda na minha fé, na minha graça, na minha força, na autoridade que há no nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso Cordeiro, Jesus é o nosso descanso, Jesus é o que nos mantém de pé. Como é que está a sua luta hoje? Por isso eu quero convidar a equipe de louvor. Pois hoje eu quero, se você quer oração, é oração para dizer assim: eu estou vivendo isso, eu estou na luta, estou vivendo um grande desafio, mas eu